Quem tem razão? Bom, vou começar aqui com o Procurador de Justiça de São Paulo, especialista em Direito Penal, o doutor César Dario Mariano. Doutor, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde aos ouvintes. Deputado, a gente não tem ainda a jurista Marina Faraco. Eu vou começar com o senhor desse questionamento, porque houve exatamente essa posição ontem de Alexandre de Moraes. Eu até comentei agora há pouco, inclusive na programação da Jovem Pan, que parecia que, diante da punição por parte do Supremo, do julgamento e a condenação por parte do Supremo, depois o perdão do presidente Jair Bolsonaro, que ambos os poderes tinham exercido suas prerrogativas constitucionais, por mais que se questione, obviamente, a origem de cada uma das coisas. Parecia pacificado por esse ponto de vista. Ia se questionar uma série de coisas, mas não haveria um novo capítulo nessa questão, além do julgamento do Supremo de todas as reclamações em relação à graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas ontem o ministro decidiu impor uma multa de R$405 mil. Qual a sua opinião, doutor? A questão ela não é muito pacífica. Pelo que eu tenho conhecimento, o deputado ele foi multado, nós chamamos isso de as trentes, não é de agora, é pelo fato de que há algum tempo ele está se negando a cumprir a determinação judicial e de usar tornozeleira eletrônica. Astrente em processo penal é uma matéria bem controvertida. Há quem defenda que ela é possível e há quem defenda que ela não é possível. Por quê? Nos rolos de medidas cautelares substitutivas à prisão preventiva, não há previsão da astrente, da chamada multa combinatória. Essa multa combinatória ela diz respeito a uma obrigação de fazer ou não fazer. No caso do deputado, foi determinado ou ele usava a tornozeleira eletrônica ou ele pagaria uma multa diária. Então, me parece, pelo menos, eu não li a decisão, que essa é a multa, esse valor de R$405 mil. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível a combinação de uma multa, ou seja, ou ele usa a tornozeleira eletrônica ou ele paga a multa. O correto, pelo Código de Processo Penal, é quando é descumprida uma medida cautelar, é decretada a prisão preventiva. Isso é o correto. Só que pode ocorrer que, ao invés de se determinar essa medida mais severa, se determine o pagamento de uma multa. Como eu já disse, é algo muito controvertido, porque em processo penal não se pode alargar medidas que sejam contrárias ao acusado. Só que o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça têm decidido em sentido contrário, sendo possível. Aí nós caímos num outro problema, a questão da graça. A questão da graça, para alguns, e eu me incluo entre eles, a decisão que a declara, ela é meramente declaratória. Ou seja, o presidente da República, por meio de um decreto, concede a graça, só que antes da declaração judicial de extinção da punibilidade, ela não tem efeito. Ela só vai passar a ter efeito a partir do momento que o juiz de direito declara a extinção da punibilidade. E há quem defende, inclusive, de uma maneira, vamos dizer, mais restrita, que o magistrado, ele não é que ele declara, ele concede. Então, o presidente da República concede a graça e aquela decisão do magistrado valeria a partir dela, a partir dessa decisão. Já quem defende que ela é declaratória, os efeitos retroagem ao decreto de publicação, ao dia que foi publicado. Isso quer dizer que, se houve a descumprimento de tornozeleira eletrônica antes do decreto da graça, pode ser cobrada. Se o descumprimento de colocar tornozeleira eletrônica é após o decreto da graça, essa multa não poderia ser cobrada para quem defende o caráter declaratório do caso da graça, dessa forma de clemência soberana. Para quem defende o contrário, que a decisão do magistrado é constitutiva, enquanto não houver essa decisão judicial, ele estará sujeito ao pagamento dessa multa de
diária. E parece que esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal diante dessa aplicação de uma multa de R$405 mil. Doutor César Dario Mariano, eu fui informado aqui pela minha produção que eu equivocadamente teria chamado o senhor de deputado, me perdoe. O doutor César Dario Mariano é um homem do Ministério Público, um especialista em direito penal. Bom, só feita essa correção, me perdoe aqui o equívoco anterior. A doutora Marina Faraco, jurista, também está conosco. Doutora, seja bem-vinda, boa tarde à senhora. Na sua opinião, diante dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele estaria afrontando a decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder a graça, ou seja, há alguma coisa que não coaduna com a outra, ou seja, uma vez que foi concedida o perdão da graça, ou seja, a graça com o perdão da pena do deputado Daniel Silveira, essa multa estaria, digamos, extemporânea? Boa tarde a todos, boa tarde, Adalberto, boa tarde, doutor César. Entendo que não há entre a decisão do Supremo e a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro, seguindo o que o doutor César estava dizendo há pouco em relação à natureza da graça, né, do indulto individual ser constitutiva, e além disso, né? Daqui a pouco a gente retoma com a doutora, que a gente está com um problema no sinal dela, que é justamente para a gente conseguir... Doutora, a senhora me ouve bem agora, por gentileza? Porque houve um congelamento tanto da sua imagem e também a interrupção da transmissão de voz. A senhora, por gentileza, conclua seu raciocínio. Peço desculpas, mas entendo que a decisão do Supremo não conflita, e especialmente considerando, né, a natureza constitutiva, ou seja, né, a partir do momento em que o Supremo, a partir do momento em que o presidente concede este perdão, né, que é faculdade dele, nós sabemos disso, a Constituição assegura, o Código de Processo Penal assegura, mas temos dois aspectos pelos quais a decisão do Supremo não conflita com a decisão. Em primeiro, com a decisão do presidente da República. Em primeiro lugar, o fato de que essa multa foi aplicada não em relação ao crime que foi objeto do indulto, e sim em relação ao descumprimento de medidas cautelares. Então, não há nenhum problema em relação a essa multa, porque ela não está ligada com o crime em si que foi agraciado pelo presidente da República. Ou seja, né, essa multa diz respeito ao não cumprimento de medidas cautelares que foram aplicadas ao deputado Daniel Silveira. Então, a decisão do Supremo não interfere na graça concedida pelo presidente da República nesse sentido. Doutora e doutor, o que nós temos aqui é um fato que, do ponto de vista da opinião pública, que obviamente não tem exatamente formação para todas as tecnicidades do direito brasileiro, mas uma vez que houve a condenação, sim, o objeto da condenação está muito claro na sentença. E também por parte do presidente da República, ao conceder a graça do perdão, ele explica exatamente o porquê, em que circunstância aquilo está sendo aplicado. Ele isentou, eu me lembro exatamente da declaração do presidente Jair Bolsonaro, de pagamento de multa naquela circunstância. Esta que o ministro Alexandre de Moraes está aplicando agora é em relação a outro descumprimento de medida cautelar. É isso? Doutor, eu começo com o senhor, por gentileza, depois vou ouvir novamente a jurista Marina Faraco. Doutor César Dario Mariano. Essa multa, ela não tem relação com a condenação. Essa multa foi aplicada porque foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, isso antes da condenação, que o deputado usasse uma tornozeleira eletrônica, uma medida cautelar substitutiva à prisão preventiva. Ou seja, foi dito a ele, olha, você não vai ficar preso, só que você vai ter de usar uma tornozeleira eletrônica. Se você não usar essa tornozeleira eletrônica, você vai pagar uma multa diária. Então, essa multa diária que está sendo executada, ela diz respeito ao anterior descumprimento do deputado que não colocou a tornozeleira eletrônica. Ela não tem nada a ver com a multa condenatória, que essa sim vai ser julgada extinta, não vai ser paga por ele, porque faz parte da condenação e ele foi perdoado pelo presidente da República. Agora, essa multa, que nós chamamos de multa cominatória, que também é conhecida como astrentes, é pelo fato dele ter descumprido uma decisão judicial. O que vai se discutir, isso daí, em razão da decisão da graça, da decisão judicial ser declaratória ou constitutiva,
se a partir do decreto presidencial, se ainda vai ser contada a multa. Ou seja, parece que essa multa é de antes da condenação. Sim. Só que se entender que a decisão que julga extinta a punibilidade, ela é constitutiva, até o momento em que o juiz julgar extinta essa punibilidade, a multa vai poder ser aplicada e vai aumentar mais ainda. Se entender que é declaratória, a multa só vai ser aplicada no tempo anterior ao decreto concessivo da graça. Essa que vai ser a discussão. Mas se esses R$405 mil dizem respeito ao período anterior ao decreto concessivo da graça, ele vai ter de pagar, porque ele descumpriu uma determinação judicial, uma multa cominatória. Tá, doutora, eu amplio a questão à senhora, porque há pouco, inclusive, nós informamos aqui que a oficial de justiça procurou o deputado Daniel Silveira na Câmara dos Deputados, não encontrou no gabinete, mas depois conseguiu encontrar nos corredores ou das comissões das quais ele faz parte. E que assim que essa oficial de justiça se identificou como uma oficial de justiça, ele simplesmente disse que não iria usar mais a tornozeleira porque ele foi perdoado pelo presidente Jair Bolsonaro. Que é exatamente esse ofício que a gente está reproduzindo, isso é exatamente a cópia desse ofício. Levando-se em conta isso, então, neste aspecto, esta determinação que está chegando agora, para ele continuar usando, posso imaginar que ele vai ter uma multa adicional lá na frente, então? Exatamente. Seguindo esse raciocínio, sim, porque caso ele não utilize, ele está descumprindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E isso implica uma consequência pecuniária, que seria essa multa. Tá, mas diante disso, antes da gente ouvir as pessoas, que a gente foi ouvir também a opinião das pessoas nas ruas, o perdão, então, tem a motivação específica e naquele momento. Mas o que se imaginava é que o processo terminaria. O Supremo se manifestou, condenou, está dentro das prerrogativas constitucionais dele, embora o processo tenha uma série de questionamentos, inclusive pela forma como se deu. Enfim, esse é um outro tema que já debatemos aqui. E depois que veio o perdão do presidente, é uma decisão que, digamos, pacificaria tudo. Não tem nada pacificado, então, essa, digamos, vamos imaginar, entre aspas, guerra entre o ministro Alexandre de Moraes e o deputado Daniel Silveira, até porque há declarações duras de ambos os lados ali, vai continuar. Aparentemente sim, infelizmente, né? O que nós estamos assistindo é um reiterado descumprimento por parte do Daniel Silveira de todas as decisões e determinações da nossa Corte Suprema, e isso é muito ruim do ponto de vista da democracia, do cumprimento da nossa Constituição, especialmente por ser o deputado, né? Um homem das leis, um membro do nosso parlamento, que está insistentemente descumprindo decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que essas medidas, né, infelizmente, não vão se encerrar por aí. E um dado que é muito importante nós lembrarmos, Adalberto, é que o indulto, desde o advento da Constituição de 88, nunca foi utilizado no regime constitucional nesse sentido, né, individualmente. Então, nós temos, de um lado, o presidente da República utilizando uma prerrogativa constitucional dele, que é uma prerrogativa excepcional e que não havia sido utilizada ainda, mas é uma prerrogativa constitucional, ele pode fazer isso. E, de outro lado, a discussão que o doutor César estava trazendo, que é uma discussão em relação à amplitude, aos efeitos, às possibilidades deste ato constitucional do presidente da República. O que nós sabemos é, como nós estávamos dizendo, e daí o motivo desse embate, dessa discussão tão grande como você acaba de colocar, é que o indulto do presidente, né, individual, a graça, ela afeta apenas a pena principal do processo. Isso está claro no decreto do presidente que concedeu esta graça, né? Então, todas as medidas que foram determinadas antes, especialmente essa questão que você perguntou agora da tornozeleira, são medidas cautelares que devem ser, insistentemente serão, haverá tentativa por parte do Supremo Tribunal Federal de que elas sejam observadas. Eu vou voltar a esse tema, mas antes nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham desse tema da decisão ontem do ministro Alexandre de Moraes de punir novamente com uma multa pecuniária, ou seja, uma punição pecuniária, uma multa, o deputado Daniel Silveira? E aí? Tá certo. Ainda tá meio brando ainda com ele. Tinha que já aprender logo já a ficar com essa tornozeleira, porque o cara, eu vi que ele tirou a bateria da tornozeleira, essas coisas. Ele vai levando, né? Vai brincando
da justiça? Não, nem um pouco. Acho que não. Não? Você sabe por quê? Sabe dizer por quê? Não, porque ele sempre fez umas coisas barbárias e sempre passam a mão, né, por cima. Eu acho que não precisava disso. Tem coisas mais importantes para a gente se preocupar e resolver. Eu acho que ele está tentando cumprir a lei, né? Eu acredito. Sim, o Alexandre de Moraes, ele está meio que sendo julgado por ser imparcial, mas também tem essa questão do... Qual que é o nome do outro rapaz? Daniel de Oliveira, que ele também abusa um pouco dessa liberdade, que não é tão liberdade. Acho que nessa história todo mundo está errado. Acho que não precisa disso tudo não, meu. Acho que uma conversa entre eles resolvia a questão. Mas o Alexandre é federal, o Alexandre é páreo duro, é uma pessoa difícil, contundente. Acho que tinha que pegar mais pesado. Por quê? Porque tem que moralizar esse país. Que eles estão condenando a forma que eles pensam, né? E o Daniel Silveira é um parlamentar, não é? Então acho que ele tem direito ao foro preferencial, como é que se diz? Tá bom, é o que eu penso. Tem que botar o Daniel Silveira na cadeia. E não é só ele. Eu acho que tem uma turma imensa de pessoas que deveriam estar na cadeia. E o Daniel é um deles. Não, ele segue a lei, entendeu? Ele segue a Constituição, é isso. E o Daniel Silveira, ele passou da liberdade de expressão. Ameaçar alguém de morte vai muito além da liberdade de expressão. É isso que eu acho. Eu acho que a gente está dando muita ênfase a esse caso na mídia. Eu acho que tinha que esquecer, sabe? A justiça trabalhar, cuidar disso. E a gente olhar coisas mais importantes. Muitos outros importantes. Parte das respostas que a gente ouviu aí é o que a gente chama no jornalismo da pauta do dia. A pauta do dia está no descumprimento ou não por parte de uma decisão judicial do deputado Daniel Silveira. Agora, o próprio processo em si foi questionado lá na sua origem, se ele seria constitucional, e houve críticas severas de que não é constitucional, a forma do inquérito do fim do mundo, que é uma citação, inclusive, de dentro do próprio Supremo. Mas vamos lá. Eu vou pegar uma frase da doutora Marina Faraco para lhe fazer a última pergunta, doutor César Dario Mariano. A gente teve esse julgamento por parte do Supremo, sim, foi numa quarta-feira, 2 semanas atrás. Na quinta, houve a concessão da graça pelo presidente Jair Bolsonaro. Imaginava que naquele momento, tudo que envolvia Daniel Silveira do Supremo estava sendo julgado naquele dia. O que a gente está vendo, se uma nova medida cautelar está sendo imposta, é que não acabou o processo. O Supremo não deveria ter colocado tudo no mesmo processo e julgado de uma vez? Porque o que sugere é que, se por acaso houver uma nova condenação, o presidente vai conceder um novo perdão. E aí essa coisa não acaba nunca. E a gente continua nessa tensão entre dois poderes da República. Qual a sua opinião, doutor? O processo praticamente está encerrado, porque o único recurso cabível agora, de acordo com o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, é embargo de declaração. Embargo de declaração, eles existem para suprir omissões, ambiguidades ou obscuridades na sentença condenatória. Basicamente para isso. Ele não serve para alterar uma decisão. Só que o problema da aplicação da multa, essa multa combinatória, as frentes, não está ligada à condenação. Está ligada a fatos anteriores, por ele ter descumprido a medida cautelar de colocar a tornozeleira. Não tem nada a ver com a condenação. A condenação, as pessoas elas pensam o seguinte: concedeu a graça, acabou. Não é assim. A graça é um ato administrativo que nós chamamos de um ato administrativo misto e complexo. Misto por quê? Porque você tem um ato administrativo do presidente da República e você tem uma decisão que vai homologar ou não, vai declarar ou não extinta a punibilidade. E é complexo porque diz respeito a dois órgãos diferentes. Então, você tem um ato que ele não acaba com um simples decreto. Pode ser que o Supremo Tribunal Federal entenda, olha, não transitou em julgado, então não pode conceder a graça. Pode ser, eventualmente, que fosse um crime hediondo. Não, o crime hediondo, não cabe graça. Então, antes do judiciário declarar extinta a punibilidade, está valendo a condenação. A condenação está valendo. Então, ele tem que usar a tornozeleira? Tem que usar a tornozeleira. Ainda não foi declarada extinta a punibilidade dele.
O que vai ser discutido posteriormente, como eu já disse, é a natureza jurídica da graça. Porque isso implica ele ter que pagar mais multa cominatória a partir do decreto concessivo da graça ou não. Se se entender que a graça vale a partir do decreto concessivo do presidente e o magistrado simplesmente homologa, mas os efeitos retroagem, ele não vai pagar multa posterior ao decreto concessivo da graça. Se se entender que não, que essa decisão é constitutiva, ela só vale a partir da decisão judicial, até a decisão judicial ele vai ter que pagar multa, a multa vai aumentar. Essa é uma decisão que o Supremo Tribunal Federal vai ter que enfrentar. Eu sempre defendi que é declaratório. Os efeitos retroagem. Simplesmente o judiciário tem que homologar, tem que verificar. Como se trata de um ato discricionário, não vai entrar no mérito, dizer é cabível ou não é cabível. Não é isso. O Supremo Tribunal Federal vai verificar a forma do ato e pode, eventualmente, entender que houve desvio de finalidade, que é um dos vícios do ato administrativo. Suponhamos o seguinte, né, uma pessoa que quer ser agraciada diga para o presidente da República: olha, eu tenho documentos aqui que lhe incriminam. Se você não me agraciar, eu entrego esses documentos. Esse ato da graça é um ato viciado, porque tem desvio de finalidade. A graça visa é um ato político ou um ato de clemência, mas não pode desviar de sua finalidade. Então, isso daí, o Supremo Tribunal Federal ou qualquer magistrado vai analisar. Se fosse uma pessoa que não tivesse prerrogativa de foro, quem iria analisar a graça é um juiz singular da Vara das Execuções Penais. Só que, como ele tem prerrogativa de foro, um dos magistrados, possivelmente o relator desse processo, é que vai analisar e vai verificar se estão preenchidos esses requisitos, sem adentrar ao mérito, se ele merece ou não merece, porque isso é cabível ao presidente, e vai julgar e vai declarar extinta a punibilidade ou não. Se ele entender que há algum vício, como esses que eu já disse, ele não declara extinta a punibilidade e a graça é invalidada. Não me parece ser o caso, porque, como eu tenho escrito, tenho falado, eu não vi vício nenhum na graça. Mas é só apenas para eu dar um exemplo do que pode ocorrer. Doutora Marina Faraco, levando-se em conta, esse caso está com a ministra Rosa Weber, que é ela quem inclusive pediu explicações ao Palácio do Planalto, ao presidente Jair Bolsonaro, que desse ali razões de por que ele concedeu a graça. O caso não sugere, levando-se em conta agora, não a tecnicidade jurídica que os senhores estão gentilmente nos atendendo aqui, explicando cada ponto, mas do ponto de vista da política, do ponto de vista do bom senso, nós estamos num ano eleitoral, o Supremo não teria que ser um pouco mais rápido para dizer se vai ou não reconhecer esse decreto presidencial, da forma como vai, do ponto de vista técnico, se só vai ser depois dos recursos forem apresentados e transitado em julgado ou não, porque, de alguma maneira, o que parece, eu vou usar aqui uma expressão popular, é que não se para de esticar a corda. Isso, do ponto de vista do país, não é bom. Para o país, não é bom. Não cabe um pouco de sensatez nesse momento, por parte, inclusive, do Supremo Tribunal Federal? Eu penso que sim, Adalberto, concordo contigo, nós estamos em ano eleitoral, né? Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos falando de uma prerrogativa constitucional da Corte Suprema do país, que tem, e são apenas 11 ministros e que julgam, né, milhares de processos todos os dias, né? Então, nós temos que também ter em conta que há uma pauta a ser tramitada, há procedimentos a serem observados. Então, a ministra Rosa Weber já solicitou informações ao presidente, ele tem um prazo constitucional para responder, o processo tem de ser analisado, né, com a profundidade que o caso exige. É o primeiro indulto individual que se concede desde o advento da Constituição de 88, ou seja, após a redemocratização do país. É um caso que, infelizmente, como uma das entrevistadas falou agora há pouco, né, tem chamado muita atenção da mídia. Então, essa mediatização do processo, isso também, né, causa uma demora maior, porque há uma preocupação da Corte em relação a tudo que vai ser feito, tudo está sendo exposto. Então, infelizmente, o processo tem um rito que deve ser observado, com prazos, isso acaba se estendendo. Eu concordo contigo que quanto antes essa decisão for dada, e confio que o Supremo vai fazer isso, como ele já fez em outros anos de eleição, nós já tivemos decisões que foram tomadas, né,
rapidamente, né, para garantir a lisura do procedimento, para não haver interferência no procedimento eleitoral. Espero que isso aconteça e confio que vai acontecer. Mas, de fato, existem procedimentos, né, a própria ampla defesa, ou seja, o presidente encaminhar as informações dele no prazo razoável, ouvir-se as partes que alegaram essa invalidade, tudo isso deve tramitar e a Corte precisa observar todos esses procedimentos. Mas confiemos e esperamos uma decisão rápida do Supremo Tribunal Federal nesse caso, encerrando, né, um problema, né, na minha opinião, descumprimento reiterado de decisões da principal corte do país. Isso é, de fato, né, algo que precisa ser sanado. Doutora Marina Faraco, jurista, professora da PUC de São Paulo. Doutor César Dario Mariano, procurador de Justiça de São Paulo, especialista em Direito Penal. Doutora, muitíssimo obrigado pela gentileza da participação no debate aqui na Jovem Pan, hein?